Aleluia, glória a Deus. Já fala logo que é pessoal essa coisa aí, meu. Eu sou casca de ferida, eu não desisto. Sou brasileira com tecnologia espanhola, dá licença? Não Agora vamos desisto. para Vanderlei agora. Oremos. Te enviei o convite, me deu até tosse. Ah, Nossa, eu até suando. Jesus! Menina, Socorro, Deus. então vamos lá, vamos retroceder aqui e começar tudo de novo. Tudo de novo. Boa noite, vocês que já estão aqui. Sejam bem-vindos. Desculpa esse transtorno aí que a gente teve, mas ao vivo é assim mesmo, gente. É. Então, tudo o importante é seguir, né? Não Isso pode não pode, desistir, gente. isso não vai virar um trauma na nossa vida. Vamos reprocessar isso, tá tudo certo. Só vai nos fortalecer, né? Na verdade, só vai nos fortalecer. Com Então, nós certeza. estamos iniciando mais uma live do projeto Vozes da Terapia. Essa live foi idealizada pela terapeuta Bruna, Eleni, né, e a Maria Clara. Eu creio que as três que estão mais à frente, assim. Nossas lives, elas estão sendo gravadas, elas ficam no nosso Instagram, mas também ficam no Instagram do @terapeuta sem fronteira TRG. @terapeuta sem fronteiras TRG. Também fica gravada lá, você pode assistir lá também, tá? E o nosso tema, criança interior ferida, feridas da infância, ecos na vida adulta. Então, nós vamos falar em quais são essas feridas, né? O que é a criança interior ferida? O que é a criança interior? O que é a criança interior ferida? Quais são as feridas da infância? E como isso reverbera na nossa vida adulta, né? Como isso reverbera no nosso presente, no nosso dia a dia, tá bom? Eu vou me apresentar, eu sou a Rosângela, sou terapeuta TRG, sou psicanalista, sou biomédica, trabalho com mulheres que querem estruturar o seu emocional, mulheres que querem aí ter uma vida plena emocionalmente, dona do seu controle emocional. E falo aqui de São Paulo, capital, e trabalho online. Rosa, se apresenta, por favor. 2 anos depois, né? Vamos lá. Eu sou a Rosa Alberti, eu sou Master Terapeuta TRG, também sou mentora de mulheres, né? Ajudo mulheres solteiras a curar as suas feridas emocionais, a ativar a feminilidade, né? Autocuidado. E também eu as ajudo, né? Elas aprendem a viver inteiras enquanto esperam, né? Mostro para elas a importância de esperar. Então, primeiro você tem que se curar, porque senão a sua dor ela acaba atraindo mais do mesmo, né? Então, isso eu explico tudo para elas. Enfim, sou mentora delas. E, além disso, gente, eu sou formada também em linguagem corporal, comportamental, pela IBFT, que é o Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas. Faço parte da CITRG, que é o Conselho Internacional de Terapeutas, né? E tem algumas formações avançadas, entre elas transtornos de ansiedade, transtornos sonoros. Inclusive, eu resolvi a questão, eu tinha transtorno sonoro, gente, a TRG resolve mesmo, tá bom? Entre outros, tá bom? E assim, ó, o meu propósito de vida, como eu disse anteriormente, é suprir a sua necessidade. De alguma forma eu sei que eu vou te ajudar, de alguma forma eu vou te ajudar a florescer. Eu falo daqui, logo ali, gente, de Mineiro, no Embu das Artes, São Paulo. Não sei se tem alguém aqui de Embu das Artes, ou pelo menos de São Paulo, a Rô de São Paulo, né, Rô? E aí, é uma cidade turística, né? Então, de novo, vou lançar o convite. Bora tomar café comigo aqui no Embu qualquer dia, tá bom? É isso. Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Boa noite, Joelma. Seja bem-vinda. Saudades de você, Jo. Eu também, Jô. Um beijo. Vanderleia, pode se apresentar.
Boa noite, meninas. Boa noite a quem está nos assistindo. Eu sou Vanderleia Cunha, terapeuta TRG. Tenho graduação em pedagogia e pós-graduação em psicopedagogia. E trabalho com casais, né? Gosto de atender casais, me identifico bastante com adolescentes e com crianças. E como Rosa já falou, né, nós estamos aqui para lhe ajudar de alguma forma. Nós temos esse método bem diferente, onde atua na raiz do problema, né? Então, nós estamos aqui para falar hoje um tema bem importante, que é a criança interior ferida. E você que está na live, permaneça, convida mais alguém. Eu tenho certeza que alguém vai estar passando por esse problema, porque cada um de nós fomos criança um dia, né? Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho e compartilhar com vocês as nossas ideias e também, se surgir alguma pergunta, né, Rosângela, Rosa, na medida do possível, nós vamos estar aqui para responder. E é isso. Eu estou bem distante de vocês, né? Mas eu acho que eu estou com a maioria. Eu falo do Rio Grande do Norte, cidade de Açu. Logo ali. Tem algumas terapeutas aqui do RN, né, nos assistindo. Mas, enfim, estamos aqui, como nós já houve esse contratempo, tivemos que sair e entrar novamente. Então, vou deixar com Rosa para nós dar continuidade à live. Vamos ao que nos interessa, né? O que interessa aos que estão. Aí, ó, Bruna, eu, mais um do Rio Grande do Norte. Ó, eu disse para vocês que eu estava ganhando, mais um do Rio Grande do Norte. Helene. Então, vamos lá, vou deixar a Rosângela com a palavra. Então, sejam bem-vindos. Eu tinha, antes, né, de sair e voltar, eu tinha deixado uma pergunta para vocês aqui. Eu vou repetir essa pergunta, que é a seguinte pergunta. Você se considera um adulto saudável? Responde aqui para mim no chat. Você se considera um adulto saudável? Algumas pessoas já haviam respondido, né, que sim, outras mais ou menos. Mas vamos ver aí qual vai ser a resposta de vocês. E no fim, fica até o final da live, a gente tem uma surpresa para você. Então, fica até o final da live para você não perder essa surpresa, tá bom? O nosso tema é criança interior ferida, feridas da infância e ecos na vida adulta. Então, como eu já comecei com essa pergunta, né, a Daiane está falando aqui que mais ou menos, a Bruna na medida do possível. E para sermos adultos saudáveis, gente, a gente precisa cuidar da nossa criança interior, né? Não tem como a gente ser um adulto saudável se não cuidar da criança interior. Mas será que é possível ser um adulto 100% saudável? Eu acredito que não, porque para ser um adulto 100% saudável, também a gente teria que ser uma criança 100% saudável, né? Então, a gente não consegue, assim, a criança ela não consegue ser 100% saudável, e o adulto também não. Então, a gente consegue, assim, ter um equilíbrio emocional, né? E tá dentro aí desse quadro aí de saudável, mas não 100% saudável, né, gente? Sempre tem algumas coisinhas ali, né? É mais ou menos, né? E para algumas pessoas, esse tema, criança interior ferida, é muito abstrato. Tem muita gente que pergunta, mas o que é, né, a criança interior ferida? Do que se trata? Do que vocês estão falando, né? Quando falar de criança interior ferida. A criança interior ferida é quem você foi. Depois a Rosa ela vai explicar melhor. Mas antes dela explicar, eu vou fazer umas perguntinhas para você pensar sobre a sua criança interior. Como você foi quando criança? Você consegue lembrar? Você lembra de como você era quando criança? A Eleni disse que já se despediu da criança dela há alguns anos.
Ela foi uma criança sofrida. E é justamente disso que eu vou falar, Eleni. Eu quero que vocês conte aqui para mim, ou fale, que tipo de criança você foi? Você foi... Tenta aí pensar, tenta aí lembrar. Que tipo de criança você foi? Você foi uma criança alegre? Você foi uma criança que se sentia feliz? Você foi uma criança que se sentia vista? Que tipo de criança você foi? Uma criança que sentia que tinha que agradar todo mundo, né? Uma criança que sentia que tinha que cuidar das pessoas, uma criança que não tinha espaço para errar. Que tipo de criança você foi? A Daiane diz que lembra de algumas coisas, mas outras são só flashes, né? Às vezes a gente não lembra da infância. Tem muitas pessoas que não lembram da infância, porque de repente foi uma infância muito dolorida. E o nosso inconsciente, ele protege, né? A Bruna diz que viveu num lar tóxico, agressivo, com pai alcoólatra. Então tem muitas lembranças aí, né? Muitos traumas, né? Muitas feridas. Então, essa foi uma criança que era muito cobrada, de repente, né? Uma criança que sentia... Uma criança que não se sentia importante, uma criança que era invisível. Eu me sentia uma criança invisível. Às vezes a gente não lembra das situações, mas a gente lembra da sensação, né? Eu sempre tive essa sensação assim, nossa, parece que eu sou invisível, parece que ninguém me enxerga. Eu sempre tive essa sensação. E eu fui descobrir o motivo na terapia. Né? Até estava conversando com as meninas aqui nos bastidores, né? Eu contei para elas. Na terapia descobri, porque eu tinha essa sensação que eu era invisível, né? Então, gente, tudo isso que eu falei, todas essas questões que eu falei aqui para vocês são feridas, né? São feridas emocionais, são feridas da criança. E que também acaba sendo traumas, né? E que precisa ser tratadas, porque essas feridas, elas vão reverberar na sua vida adulta, né? Elas vão te acompanhar. Se você não olhar lá e acolher essa criança, ela vai continuar reverberando aqui na frente, né? Então, eu vou chamar a Rosa para falar mais um pouquinho para a gente, para explicar, aprofundar mais um pouquinho, Rosa. Perfeito. Vou falar, então, realmente o que é criança interior, né? Mas antes, gente, o pessoal está interagindo bastante aqui, né? Tô gostando. Gente, eu fico numa energia depois quando acaba a live, vocês não têm noção que a adrenalina vai lá no alto, porque vocês, é culpa de vocês que me deixam assim. Continuem, tá dando certo. Brincadeiras à parte, né, gente? Olha só, eu vou deixar uma perguntinha para vocês enquanto eu vou falando sobre a criança interior. E conforme eu for explicando, você vai se situando, porque tem gente que sabe, mas tem gente que tem dúvida, né? Então, eu vou estar falando, olha só. Me diz aqui no chat sim ou então eu. E se você quiser, é claro, né, gente? Porque às vezes a pessoa não quer falar, né? Olha só a pergunta. Você já sentiu medo de ser abandonada ou abandonado em um relacionamento? Você já sentiu medo de ser abandonada em um relacionamento? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, tá bom? Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa criança interior, tá bom, gente? Tu vai falando aí se você já sentiu medo, enquanto adulta, de ser abandonada num relacionamento. Porque criança não se relaciona, né, gente? Criança não trabalha, não namora, só brinca. Mas agora, como adulto, você já sentiu esse medo? E aí a gente vai estar falando no decorrer da live. Olha só. O termo criança interior não significa que existe uma criança, gente, dentro de você. Enfiar uma criança dentro de você. Não é isso, tá? É só o termo. Esse termo é usado pelos psicólogos, né? Nas terapias. Para quê? Para representar a parte emocional da nossa infância, né? E continua viva dentro da nossa mente e no nosso sistema emocional também. Então, assim, é a parte inconsciente da nossa mente, né? Onde a gente carrega as nossas necessidades não satisfeitas enquanto criança. Por exemplo, a Rô, ela acabou de falar, eu sempre me senti invisível. Que talvez ela não tinha, talvez, nem direito à fala quando criança, né? Puxa, ninguém me vê. E aí, quando ela cresceu, ela teve essa sensação, porque traz, né? Tem os gatilhos
desde a infância, vai repercutindo a nossa vida adulta, né? Então, as nossas necessidades que não foram satisfeitas, a nossa criatividade. Gente, criança, já viu um serzinho para ser criativo? Como criança é criativa, né? A intuição mais forte é da criança, a capacidade de brincar, gente, aquela coisa, sabe, que hoje os adultos usam na lei da atração, a visualização, nada mais é do que o poder da imaginação. Quem mais é expert nisso do que a própria criança? A criança, ela brinca o tempo inteiro, é o mundo encantado delas. Então, elas usam a visualização, a imaginação, né? Então, isso é criança interior. Tá? E aí, quando fica ferida? Quando começam os traumas, que aí começam a vir o quê? As feridas, que a gente já chegou a falar numa live anterior sobre feridas emocionais e a gente pegou bem em cima, né? E aqui a gente está falando sobre a criança interior com essas feridas, né? Que podem ser rejeições, críticas. Porque, gente, a gente cansa de falar aqui que a criança, ela generaliza tudo. Então, para a criança, tudo é grandão. E não é que o pai, a mãe usou de maldade, ou alguém que foi autoridade para ela usou de maldade. É que a criança não tem filtro. Então, o pai, que também já tem uma criança interior ferida lá dentro dele, e a mãe, falou alguma coisa sem pensar, e geralmente as pessoas são leigas, elas não entendem. Tanto que se a gente falar com pessoas leigas sobre criança interior, a pessoa fala, o que você está falando? Criança interior? As pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento. Por isso que a gente está trazendo esse tema que é importante aqui para as pessoas entenderem, né? Então, o pai e a mãe que já tem essa criança ferida, passa, né, o padrão para a criança. E aí vem as críticas. Ai, como você é gorda! Nossa, que eu ouvi isso quando era criança, gente. Eu sempre fui cheinha. E eu tinha compulsão alimentar. Olha só, compulsão alimentar quando adulta. Mas começou lá atrás, né? Por causa de crítica, por causa de cala a boca! Porque eu não tinha poder de fala, eu não podia falar. Então, tudo isso é lá na criança, né? Abandono, nossa, tinha muito abandono, falta de carinho. Às vezes os pais também não tiveram dos pais. Então, a gente só dá o que tem, não é, gente? Medo, insegurança. Então, tudo isso fica registrado aonde? No cérebro e no nosso inconsciente. Lembra que a gente sempre fala que o inconsciente é como se fosse um computadorzinho, que ele vai gravando as coisas boas, mas grava também as coisas que te traumatizou, que te machucou. E são essas que te machucou, que te traumatizou, que vai te lascar na vida se você não procurar um terapeuta. Por isso que nós estamos aqui justamente para ajudar, né? Então, eu quero dar um exemplo, por exemplo, de uma mulher adulta. Olha só, imagine uma mulher adulta que ela mandou uma mensagem no WhatsApp, vai. E ela começou a se sentir agoniada, ansiosa, angustiada mesmo. Por quê? Só porque alguém não respondeu na hora que ela mandou a mensagem. Gente, é uma coisa tão boba, mas acontece. Então, muitas vezes, não é a mulher que ficou assim, adulta. Quem que está reagindo? A criança emocional, gente. A criança que está ferida dentro dela, que um dia, lá atrás, se sentiu o quê? Ignorada, abandonada, não vista. A Rô mesmo, vou ter que usar você toda hora de exemplo, hein? Não vai voar o chinelo na minha cara, não, hein? Mas olha só, gente. A Rô mesmo falou, eu sempre me senti não vista. E realmente, geralmente, esse exemplo está falando muito claro. Porque a pessoa não consegue nem raciocinar. Ela tá tanto na ansiedade que não consegue pensar. Todo mundo tá no corre, meu. O dia a dia das pessoas são loucura. Então, não sabe se do outro lado a pessoa, no momento, talvez nem olhou a mensagem. Ou então, às vezes, a gente olha e eu faço de tudo para evitar fazer isso, gente. Porque quem está do outro lado, eu não sei como está o emocional da pessoa. Então, quando você visualiza, aparece azulzinho. Só que a pessoa não pensa, meu, por que ela visualizou e não me respondeu? Ela não pensa, ela visualizou, mas ela não pode responder agora. Nem para falar, depois te respondo. Porque a pessoa está tão ruim emocionalmente, gente, a criança está tão... Para você ver a situação que estão as pessoas. Ela está tão ferida que ela não consegue raciocinar, porque a ferida dela acaba fazendo as escolhas dela, ela acaba agindo pelas feridas, pela criança interior que está ferida, né? Então, na verdade, não é ela que está reagindo, é aquela criança que lá atrás ela se sentiu abandonada, não vista, ignorada, né? Então, olha só, muitas reações da nossa vida adulta
são exatamente o título da nossa live hoje. A reação da vida adulta, muitas vezes, são ecos emocionais da nossa infância, né? É a criança gritando, chorando, fazendo aquela cisca. Sabe quando começa a ciscar no mercado? É a criança que está ferida dentro da gente, né? Então é complicado. Então, assim, ó, quando essa criança interior passou por dores, frustrações, carências emocionais, por isso que a gente chama de criança interior ferida. Todo mundo tem uma criança interior. Mas, gente, não dá para saber. Eu acho que todo mundo também tem ela ferida. Nem que seja ralado assim no asfalto. Mas tem uma feridinha lá, tem uma machucadinho, porque todo mundo tem trauma, gente. Todo mundo tem momentos traumáticos, né? E olha Sim. só. Antes de chamar a minha amiga Vanderleia, eu gostaria de falar algumas frases para que vocês aqui do chat comecem a só refletir, porque eu vou fazer uma perguntinha. É porque hoje eu sou a mulher das perguntas, tá bom, gente? Me deixem. Vamos fazer vocês refletirem aí. Olha só. Toda mulher adulta carrega dentro de si a história da menina que ela foi. Não é, gente? Claro que sim. Principalmente nós que somos tão emotivas, né? A criança interior ferida não quer explicações, ela quer acolhimento. Ela só quer alguém que a acolha, né? E tem que começar por quem? Por aquele que tem a criança ferida, né? Muitas pessoas procuram amor nos lugares errados. Por quê? Porque ainda estão tentando curar feridas antigas. É aquela coisa, você quer um amor na sua vida? Se cure primeiro. Por quê? Porque senão, se você não se curar, a sua ferida vai escolher por você. A sua criança que está ferida vai fazer essa escolha e você vai falar, eu tenho o dedo podre. Não, você não tem o dedo podre. É a sua criança interior que está chorando e só está querendo ser acolhida. Às vezes não é carência, é uma criança emocional pedindo amor. Tá bom, gente? Eu vou deixar essa perguntinha e já vou chamar minha amiga Vanderlei, tá bom? Olha só, pessoal do chat, quero ver, hein? Olha só, você recebeu o carinho emocional que você precisava enquanto criança? De novo, hein? Quando você era criança, você recebeu o carinho emocional que precisava? Tá aí a perguntinha e a minha amiga Vanderleia, ela vai vir e vai falar com a gente, explicar, né, Van? Como essas feridas são criadas. Ela vai falar com mais detalhes, tá bom? Gente, Rosa fez uma pergunta bem interessante agora no final, né? Se você recebeu o carinho na sua infância que você precisava, se você recebeu a atenção, o cuidado que você precisava. Geralmente, se nós estivéssemos recebido, que é o que toda criança precisa, não teríamos tantos traumas nas crianças. Às vezes, não por maldade dos nossos pais, como já foi falado, mas por eles também estarem feridos por falta de sabedoria. É por isso que eu sempre digo que foi a melhor coisa que eu fiz, foi investir na TRG quando eu conheci. Primeiro, para me se cuidar, me autorreprocessar, me conhecer e tentar melhorar. Hoje meus filhos já estão grandes, mas futuramente eu vou ter netos. Não sei se as colegas já são avós, né? Ainda não. Não. Mas serei. Mas seremos. Então, assim, e eu gosto sempre de fazer uma comparança. Eu tenho um filho com 28 anos e tenho um com 15. E eu digo que da forma que eu criei o de 28, eu não criei o de 15. Porque quando eu tive o primeiro, eu tinha 16 anos. Quando eu tive o segundo, eu tinha 29 anos. Hoje eu tenho 44. Se eu tivesse outro, então seria totalmente diferente. Principalmente
Repito, depois que conheci a TRG. Porque eu não sei se vocês lembram, em uma mentoria de Jair, que uma psicóloga, ela especialista em abuso sexual, ela falou algo bem interessante, aquilo me chamou a atenção. Ela disse, se você bate no seu filho, se ele for abusado, ele não vai contar para você. Então, é isso que nós devemos olhar com um olhar diferenciado. Não que nós vamos deixar nossos filhos fazer tudo o que eles querem, mas sim corrigir com amor, com cuidado, para que não provoque traumas, que é o que nós temos visto na maioria das pessoas hoje, inclusive de nós, né? Traumas por não serem ouvidos, por não serem acolhidos, né? Eu gosto de citar o exemplo que eu, quando criança, eu fui abusada. Mas eu não fui acolhida, eu não tinha a segurança de contar aquilo para ninguém da minha família. E é algo bem forte que eu descobri no meu reprocessamento, porque assim, como é que pode? Eu era uma criança, eu tinha família, eu tinha pais, eu tinha tios, e ninguém. Eu não confiei em ninguém para contar aquilo, aquela situação. Então, eu queria chamar a atenção de nós, hoje, de cada um de nós, para ter esse cuidado, de ser amigo dos nossos filhos, de castigar, de corrigir, mas com amor, com uma atenção diferenciada, sempre com esse cuidado. E aí, eu repito, você recebeu o carinho que você precisava? É isso a causa de muitos traumas, de não ter recebido esse carinho, esse apoio, essa segurança que nós precisávamos. E aí você já percebeu que padrões se repetem na sua vida? Alguém aí já percebeu que padrões se repetem na nossa vida? Já deixa tudo aqui no chat, gente. Já deixa aí. E tudo isso porque quando o nosso inconsciente, quando nós temos algo que nós não superamos, percas, traumas, relacionamentos, já foi uma colega que comentou sobre relacionamento, fugindo um pouquinho da criança, e trazendo, já que ela fez esse comentário aí sobre relacionamento, se você não superou aquele relacionamento, então você não se curou. Então, se você não superou aquele trauma da infância, ele continua registrado no nosso inconsciente. E nós sabemos que o inconsciente é parte da mente onde são registrados tudo. Tudo. E as nossas ações e comportamentos hoje dependem de como foi a nossa infância. Depende muito do que está registrado no nosso inconsciente. Então, muitas das vezes os padrões se repetem por isso, porque quem não reprocessou, não cuidou da ferida, não cuidou do trauma, ele continua lá no nosso inconsciente, nos causando, nos dias de hoje, né, desconforto, ansiedade, depressão, tudo isso. Por isso que a TRG ela é tão diferente, porque ela trata justamente a criança, a raiz do problema. Então, alguns exemplos de feridas emocionais, né, como eu falei, é o abandono, é a rejeição, é a humilhação,
Porque crianças são humilhadas. Né? Crianças, como eu falei no início, que eu gosto de trabalhar com casais, adolescentes e crianças. Né? Cada um com o seu chamado, né, se identifica. E aí eu já ouvi relato de crianças feridas, que aparentemente, talvez a gente olhando hoje seja uma coisa boba. Mas eu atendi a pessoa e a pessoa relatava, não, ela tinha uma irmã mais velha e uma mais nova, ela era do meio. Mas o pai sempre dizia, por que você não faz como sua irmã fulano? Por que você não faz igual sua irmã fulano? Quer dizer, as outras sempre sabiam fazer tudo perfeitamente. Ela nunca sabia fazer nada. Comparação, né? Então, isso causa um trauma. A gente olha hoje e parece não ser nada. Mas quando a pessoa vai reprocessar, é um trauma muito forte. Porque a todo tempo ela se sentiu ali um nada. Um ninguém. Como se ela não tivesse nenhum significado. Como se ela não fosse filha, né, igual às outras. Então, assim, é por isso que eu digo que é importante corrigir, mas corrigir explicando. É aquela coisa. Os nossos pais, antigamente, a maioria dos pais batiam, não dizia nem porque estava batendo. Mas é importante você, quando disciplinar, você explicar o porquê que você está fazendo isso. É porque você desobedeceu por isso, por isso. Então, é assim, a criança, ela não sabe. Eu digo sempre que tem pais que desgraçam as crianças. Desgraça como assim? Mimam demais, mima ao extremo, que eu já atendi pessoa mimada demais, que quando foi deixada na escola, por ser muito mimada pelos pais, quando saiu da presença dos pais, adquiriu trauma na escola, porque naquele momento ela se sentiu desprotegida. Então ela me falou que todos os dias ela chorava até vomitar na escola. E aí chegou um certo dia que ela derramou a merenda da escola. E alguém falou um palavrão com ela. E a partir daquele dia, aquela criança não merendou mais na escola. Então, assim, nós que estamos atendendo, crianças, adultos, nós se deparamos com várias situações, vários traumas da infância que podiam ter sido evitados. Mas, repito, às vezes não por maldade dos pais, mas sim por falta de sabedoria, por falta de conhecimento e muitas vezes também por estarem feridos. E quando você está ferido, nem sempre você sabe tratar de uma ferida você estando ferido. E você fere também, né? Quem está ferido, fere, né? Fere também. Isso mesmo. Então é muito importante porque a criança, quando ela não é apoiada, quando ela não é compreendida, quando ela não é acolhida, aí ela cresce uma criança com medo, né? Uma criança sendo rejeitada, uma criança com dificuldade de confiar, que é como eu disse. Se alguma coisa, se você não acolhe, não apoia, essa criança ela não vai confiar em você, mesmo sendo mãe, em contar o que ela está passando, em um abuso que ela sofreu, em uma agressão que ela sofreu. Nós sabemos que tem crianças que são agredidas. De apanhar também, né? Tem crianças que apanham na escola e chegam em casa e não diz. Por medo. Às vezes tem pai que diz assim, se você apanhar na escola, quando você chegar, você vai apanhar mais ainda. Quem é que vai dizer, pelo amor de Deus? Você vai apanhar 2 vezes. Peraí, né? Eu acho que quando eu reprocessei, o medo que eu tive na época, quando criança, eram 2. De não acreditarem em mim,
e de eu apanhar. Então, foi por isso que eu guardei isso somente para mim. E na minha vida adulta, depois de eu casada, com filhos, foi que eu relatei esse acontecimento, que inclusive até hoje a minha mãe não sabe. Porque ela já tem 70 anos e já passou do tempo dela saber. Então, já conheço a TRG, já estou reprocessando e vamos ser curadas dos nossos traumas. É isso que nós estamos fazendo e é por isso que nós estamos aqui hoje, para ajudar pessoas, eu esqueci de olhar aqui os minutos, para ajudar pessoas a serem curadas dos seus traumas de infância. É isso? E eu não sei, eu me perdi aqui no tempo que a gente teve a entrada e saída, a entrada e a saída. E é justamente isso. Algo bem importante é que essas feridas, elas não precisam permanecer abertas. Nós estamos hoje oferecendo um tratamento para cuidar dessas feridas. Um tratamento para essas feridas. Elas estão abertas em algumas pessoas ainda, mas elas não precisam ficarem abertas. Nós estamos aqui como terapeutas justamente para ajudar você a sarar essas feridas que estão abertas. E nós temos o remédio. E o remédio não está na farmácia. O remédio está no método da TRG. Não é isso? Isso mesmo. Então, como para nós, como que atua nesse tratamento da cura da criança interior? Desculpa, Rô, não entendi? Fala pra gente um pouquinho sobre a TRG. Qual a atuação da TRG na ferida da criança interior? Sim, sim, sim. Olha só, gente. Como que a TRG atua na criança interior, né, que está ferida? Antes, eu sempre gosto de falar o que é TRG, porque tem muita gente que ainda não conhece. E quando conhece, fica meio assim, com preconceito, um preconceito, né? Nem sabe o que é, já fica falando um monte de coisa. Então, a TRG, o que quer dizer TRG, gente? Terapia de reprocessamento generativo, né? Tá, e o que é, Rosa? É uma abordagem terapêutica que trabalha diretamente o inconsciente, né? Então, não é religião, não é seita, não é hipnose, nem regressão. Não é. É ciência, gente, né? A gente está aqui para ajudar você, ciência, nada mais, tá bom? E isso tem que ser muito claro, porque é importante, para que não haja, né? Ai, já vem com religião. Nem tem nada a ver com religião, mas a pessoa fala, né? Porque ela não sabe. Então, já está bem esclarecido, né? Olha só, gente, porque a maioria das feridas da criança interior não está no racional, né? No nível racional. Está onde? Está no nível emocional e inconsciente, ou seja, a pessoa nem sabe porque tem aqueles gatilhos, nem sabe porque tem aquele ataque de pelanca. Quando ela vê, ela já deu uns tremelique nela. Eu não sei por que eu ajo assim, eu não sei por que eu estouro assim. Quando eu vejo, eu já falei... Ai, meus relacionamentos não dão certo, eu não paro em serviço, não dou certo nem com os parentes, tudo. Por quê? Porque tem um probleminha lá, a criança interior está ferida, né, gente? Então, na TRG, como que a gente trabalha? Acessando as memórias emocionais. As suas memórias da sua vida aqui. Enquanto você vive aqui, gente, não é vidas passadas, é essa vida, tá? Acessando as suas memórias emocionais, a gente reprocessa experiências dolorosas, né? Todo o seu emocional. E aí você vai liberando o quê? As cargas emocionais e vai neutralizando as experiências do passado. Você vai ter amnésia? Não, você não vai ter amnésia, você vai lembrar de tudo. Só que é como se o sofrimento é arrancado e fica só as memórias. Então você lembra, só que não te afeta mais. Não te afeta e não dá recaída, gente. Ah, então eu vou ficar o resto da vida sem ter traumas? Não. Até onde a gente tratou, até a idade atual, pronto, você recebeu a alta, acabou o tratamento, tudo que a gente tratou foi resolvido. Se porventura, daqui em diante, você teve algum momento traumático, algum trauma, aí a gente pode sim
começar daqui em diante para tratar novos traumas, tá bom? Mas uma vez que é tratado, não tem recaída, não tem problema. Eu quero dar mais um exemplo aqui, gente, de uma pessoa, olha só, a pessoa foi rejeitada quando ela era criança, tá? Então, quando essa pessoa foi rejeitada quando criança, ela pode carregar por anos a sensação de não ser suficiente, tá? E aí, mesmo que ela saiba racionalmente que ela é capaz, o inconsciente ainda guarda aquela dor, né? E aí, não sei se vocês já ouviram falar sobre uma coisa chamada apegos emocionais. Vamos falar como eu trabalho muito com relacionamento amoroso, com, né, com mulheres solteiras e tudo mais. E nada impede de ser homens também. Porque vocês não sabem se esse exemplo que eu estou dando aqui é homem ou uma mulher. Porque a gente não pode falar, mas o exemplo a gente pode dar, né? Então, por exemplo, apegos emocionais, que são, basicamente, tem o seguro, o ansioso, o evitativo, o desorganizado. O que seria isso? Já é sequelas das feridas emocionais dessa criança que está ferida. Então, tem gente, já viu que tem gente que tem aquele apego ansioso, que ama com medo de perder? Ama, mas assim, toda hora tá com medo de perder, com aquela ansiedade, fica naquele grude, não deixa a pessoa nem respirar. Ou então, aquele apego evitativo. Geralmente é mais os homens, né? Eles amam, mas fogem. Eles são evitativos. Quando você vê, nossa, eles não querem saber de profundidade, ó, desaparece. Então, por quê? Por causa justamente dessas feridas emocionais, gente. O padrão da pessoa influencia diretamente, né? Quem você atrai ou aceita. Então, assim, por exemplo, digamos que tem uma mulher e um homem. Essa mulher, ela tem um apego ansioso. É aquela que ama desesperadamente. O que você acha do inconsciente dela? Porque o nosso inconsciente, ele faz as escolhas na nossa vida. 98% é ele que escolhe a sua roupa preferida, a sua comida preferida, você acha que você gosta daquele tipo de música, aquele tipo de estilo musical, é o seu inconsciente, né? A sua criança que está ferida, ela vai escolher tudo, ela vai ser a protagonista, ela vai querer pegar as rédeas da sua vida, principalmente na vida sentimental. Então, quem é desse jeito, tem essa ferida, ela vai atrair quem? O evitativo. Aquele que foge, que não quer saber de compromisso, não assume nada. A ferida de um atraiu o outro por causa da ferida do outro. Um vai potencializar o sofrimento do outro. Então, de novo, como nós estamos dando o exemplo de relacionamento amoroso, quer ter um relacionamento, se cure primeiro. Acolha a sua criança interior, para que ela não seja ferida, mais livre e feliz, né? Por quê? Com a TRG dá para você reprocessar essas memórias, você fica livre dos seus traumas, e aí você está livre para ter uma nova vida, até você ficar mais madura. Gente, tem pessoas que até mudam completamente, não é, Rô? Muda o jeito de se vestir, muda tudo. Por quê? Porque ela cresce, a criança, ela está feliz lá dentro, ela não está mais assim, eu vou tomar conta da sua vida adulta. A criança ferida é assim, ela fica birrenta. Você viu aquelas pessoas que ficam, parece que birrenta, qualquer coisinha já tá brigando, porque é a criança, porque é a ferida. Mas quando você cura, é você adulta. Não, agora eu acolhi a minha criança. Agora deixa que eu resolvo. Deixa que agora eu tomo conta da minha vida adulta, né? Então, gente, com a TRG, o que acontece? A pessoa passa a sentir mais segurança. A pessoa que era inseguro, agora ela sabe ter decisões centrada, com o pé no chão, né? Tem mais amor próprio, né? Por exemplo, você que tem essa feridinha, a sua criança interior está ferida, que vive aceitando migalhas, né? Vive aceitando migalhas. Ai, um dia ele vai mudar. Ai, eu sei que ele me ama, mas vive recebendo migalhas. Mas com a TRG, você para de correr atrás de quem foge, né? Você começa a atrair quem fica na sua vida. O que mais a TRG faz? Com ela, você tem menos gatilhos emocionais. De repente, tem alguém discutindo com você, você é centrado. Você não entra na briga, você só ouve. Eu costumo dizer assim, ó. O presente só é seu se você aceita. Se vem alguém te dar um presente, vem para te arrebentar, vem para discutir com você, você simplesmente olha para a pessoa, deixa a pessoa falar, você centrada, madura,
A pessoa é obrigada a levar o presente de volta com ela, gente, porque só é seu se você aceitar. Então, você tem mais liberdade emocional, né? E assim, ó, a TRG não apaga o passado, como eu falei, não dá amnésia. Mas ela faz o quê? Retira a dor emocional que ficou presa no seu passado. Né? Tira, gente, não te afeta mais, tá bom? Então, ó, chega de repetir histórias que machucam, chega de amar sozinho, chega de confundir intensidade com conexão, né? E olha só, eu vou deixar uma frase, porque, de novo, dá licença, me deixa que tem mais uma pergunta. Mas antes de falar essa frase, deixa eu ver aqui o que o pessoal respondeu lá em cima. Que o pessoal respondeu bastante coisa, né, Rô? Sim. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver. Vamos ver. A Daiane falou que era muito explosiva, que odeia relacionamentos. Odeia relacionamentos, não, ela pôs assim, odeio me relacionar com pessoas, eu era muito explosiva. Sim, Aí pode ler. que não sabe receber elogio. Então, meninas, vocês que estão aqui na live, quando a gente lembra que eu fiz aquela perguntinha, né, de se você se sente, né, um adulto saudável. Então, quando a gente não se sente um adulto saudável, o que que acontece? É porque lá na nossa infância teve alguma falta, né? Então, com certeza, a Daiane teve alguma falta na infância dela, por isso hoje ela reverbera essa reação, né, de ser explosiva, de não gostar de conhecer pessoas, né, de se relacionar com pessoas, e a mesma coisa também com a Inês, que tem dificuldade de receber elogio. Então, na infância dela, com certeza teve alguma falta, né? Na autoestima. Exatamente. E hoje, um elogio para ela não consegue aceitar isso bem, né? Então, Tem até alguma coisa a ver até com não merecimento também, né? Porque inconsciente ela fica, eu não mereço elogio. Imagina, eu não estou enxergando o que as pessoas estão enxergando em mim, não é? sim, exatamente, né? Então, lá na infância, com certeza, teve faltas, né? Por isso, agora, essa dificuldade. Meninas, nós estamos caminhando para o final, né? Deixa eu só deixar a perguntinha pro pessoal, que aí você já deixa com você, tá bom? Olha só, gente, eu queria saber se você. Ai, gente, essa pergunta, quando eu li, eu dei vontade de chorar. Eu falei, eu vou ter que acolher um pouquinho a minha criança aqui. Ó, a frase. Quando essa cura começa a acontecer, a vida da pessoa muda em várias áreas. E agora a pergunta. Se você pudesse, tem que ser sincero, tá bom, gente? Seja muito sincera com a sua criança interior, tá? Se você pudesse abraçar hoje a criança que você foi, o que você diria para ela? De novo, se você pudesse abraçar hoje a criança que você foi, o que você diria para ela? Tá bom? Fica aí a pergunta. Então, gente, lembra que no início eu falei que a gente ia ter uma surpresa agora no final, né? Então, eu vou fazer agora com vocês um exercício de acolhimento para a criança interior ferida, tá? Então, eu vou pedir que vocês que estão aqui na live, que vocês fechem os olhos por um instante e eu vou falando com vocês, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E vocês também, viu, meninas? Vocês também. Tá bom. Tá. Respira fundo. Vamos respirando fundo 3 vezes. Vai respirando fundo, vai percebendo o ar entrando. Percebe esse ar saindo. E agora eu quero que você imagine você mesma, quando criança. Então, imagina você lá, essa menininha. Veja o seu rostinho, tenta visualizar o seu rostinho. Ali entre os seus 5, 8 anos. Tenta visualizar a forma como você se vestia. E perceba como que essa menininha sente.
vai se aproximando dessa criança, vai olhando para ela e diga para ela, você pode falar em baixinho, pode falar só em silêncio mesmo, assim. Eu vejo você. Eu sei que você sofreu. E hoje estou aqui para cuidar de você. Você não está mais sozinha. Sinta essa criança recebendo o seu abraço. É um abraço bem apertado, aquele abraço bem gostoso, né? Sinta ela sendo acolhida. Sinta ela sendo protegida. Respira. Fundo e solta. Mais uma vez, respira. E agora você vai repetir junto comigo. Eu honro a minha criança. Eu honro a minha criança interior. Eu a acolho. Eu a protejo. E eu a amo. Mais uma vez. Eu honro a minha criança interior. Eu a acolho. E eu a protejo. Eu a amo. Respira mais uma vez. Presta atenção no ar entrando, no ar saindo. E quando você estiver pronta, pode abrir os olhos suavemente. E aí, foi bom o exercício? Conta aqui no chat, você que fez o exercício aqui junto com a gente. Se foi bom. Oi, Morgana. Boa noite. E nós vamos oferecer uma terapia para você, uma sessão de terapia, né? Uma sessão diagnóstica para você que está aqui na live. Pode ser para você, pode ser para alguém que você conheça. Né? A Daiane chorou. Oi? A Daiane chorou. Oh, meu Deus. Então, nós vamos oferecer uma sessão de terapia para você. Para vocês que estão aqui na live. Para quem entrar em contato comigo primeiro, a primeira pessoa que entrar em contato comigo vai ganhar uma sessão de terapia. A primeira pessoa que entrar em contato com a Rosa também vai ganhar uma sessão. E a primeira pessoa que entrar em contato com a Vanderleia vai ganhar uma sessão de terapia. Então, corre aí para entrar em contato. Tem que entrar em contato por onde, Rô? Pelo WhatsApp, pelo Instagram? Pelo WhatsApp. Pode entrar lá no link, no nosso Instagram, tem um link que vai direto na bio, né? Na bio. No link da bio, viu, gente? Pode entrar lá, vai direto pro WhatsApp, e aí vocês também podem chamar no direct também, se quiser. A primeira pessoa vai ganhar uma sessão de terapia, tá? Comigo, com a Rosa ou com a Vanderleia, tá bom? Que rufem os tambores! Eu quis até chorar de emoção. Ai, que legal! A Ana se acolheu, se aceitou. É isso mesmo, gente. A gente tem que olhar para a nossa criança, a gente tem que acolher, tem que amar e tem que aceitar, né? Porque, às vezes, a educação que nós recebemos dos nossos pais, às vezes eles não sabiam o que estavam fazendo, né? E não foi por mim. Eles também têm traumas. Eles também têm trauma, é isso mesmo, né? Então, a gente tem que olhar e acolher. E presta atenção nas suas reações, porque todas as vezes que as suas reações são, assim, exageradas, é porque tem alguma coisa lá na infância que faltou, né? Então, dá uma olhadinha, repensa. E como que a gente vai se curando? A gente vai se curando quando a gente vai olhando para essa criança interior, quando a gente vai percebendo as repetições de padrão, quando a gente vai percebendo as nossas atitudes e vai falando, opa, peraí, isso aqui não está muito legal, essa forma como eu estou reagindo está um pouco exagerada. Então, para que eu preciso olhar? No que eu preciso estar olhando? O que eu posso corrigir aqui?
né? E cada vez mais você vai mudando, cada vez você vai mudando a rota, o caminho, né? Então, você vai mudando a forma de se comportar, a forma de se reagir, vai prestando atenção no seu comportamento. E com isso você vai se curando, né? Gente, foi muito bom estar aqui nessa live com vocês, foi um prazer, eu quero agradecer vocês que participaram, né, interagiram aí bastante, a Bruna tá falando aqui que gostou, a Rosa quer falar, eu vou deixar a Rosa... Eu sou oral, né? Vamos fazer o nosso print, Rosa, a gente esquece, que é importante. Faz o print então, Rosa. Posso fazer? Pode. Eu tô com a mão na frente do meu rosto? Não, não. Não? Então, peraí, deixa eu ver. Tomara que eu não saia da live, meu Deus. Peraí. Peraí, meu Deus. Conseguiu? Deixa eu tirar daqui. Peraí, gente. Melhor. Pode? Pode. Dá um sorriso. Foi? Foi. Eu espero que tenha ido. Então, foi muito Eu bom. nem vou colocar aqui. Foi muito bom fazer live com vocês. Rosa, Vanderleia, obrigada pelo apoio, né, por estar aqui junto. Foi muito bom. E para todos vocês que estiveram aqui com a gente, muito obrigada pela participação. Eu tenho que fazer essa live. Foi uma live muito gostosa. Gratidão, gente. E não esqueçam de nos seguir, né? E posso deixar meu arroba? Meu arroba é rosalberti_florescer, tá bom? Eu aguardo vocês lá. E gratidão por vocês estarem presentes aqui, gente. Beijo. Amo vocês. Vanderleia, pode falar alguma coisa? Gente, quero agradecer a vocês, né? A primeira live que eu estou fazendo com vocês. Parabéns. E agradecer a cada um que nos assistiu. E só para finalizar, né? Você que ainda não fez o seu reprocessamento, reprocesse sua criança interior. E aí você vai passar a se amar mais, vai ficar uma mulher mais forte, corajosa. E eu estava dizendo hoje no meu trabalho que o importante é cuidar do nosso emocional. Porque quando nós cuidamos do nosso emocional, nós vamos nos amar como nós somos. Pretinha, branquinha, gordinha, magrinha. Então vamos cuidar do nosso emocional, da nossa criança interior. Quando nós cuidamos da criança interior, nós vamos cuidar da mulher adulta. E aí nós vamos nos amar, que quando nós nos amamos, nós vamos estar preparadas para ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. E o meu arroba é Vanderleia Cunha, terapeuta Vanderleia Cunha. Então, quem não me segue ainda, me segue lá. E nós estamos aqui para ajudar mulheres a serem mais corajosas. Desejo uma também, né? abençoada. Vai ficar salva a live, né, Rô? Vai ficar salva. Meu arroba é rosângela_terapeuta.trg. Também, se vocês quiserem me seguir. E vocês aí tem três pessoas aí que podem fazer as sessões de terapia, né? Comigo, com a Rosa ou com a Vanderleia. A primeira que entrar em contato com a gente vai ser sorteado aí, tá bom? Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Até a próxima.